A plenitude do caminho estreito, capítulo 32. Escolha bem o seu caminho. Devemos tomar muito cuidado com todas as nossas escolhas, pois existem as nossas vontades e existe a maravilhosa vontade de Deus para nós. Em nossa trajetória, sempre teremos algumas opções de escolha, mas cada decisão nos levará a um lugar diferente. Por isso, tenha o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33. Nesta passagem, podemos entender claramente que a vontade de nosso Deus é a de nos dar uma vida abundante e longa, pelo qual possamos desfrutar de suas tão preciosas promessas. Mas, para que venhamos a herdá-las, devemos permanecer fiéis à sua palavra, não nos distraindo com as coisas passageiras. Devemos andar com prudência, não saindo do rumo e do caminho proposto por ele, pois trilhar nos seus caminhos nos traz segurança. O caminho de Deus é o melhor caminho, é o caminho que todos nós devemos permanecer, mas apesar de muitos saberem que este é o melhor caminho, se distraem com coisas irrelevantes. Por isso, o crente deve manter-se olhando sempre para frente, com esperança no seu futuro. Não deve olhar para as coisas que acontecem à sua volta, mas olhar somente para o alvo, Jesus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Podemos analisar as antigas carruagens. Nelas havia 2 cavalos e nas suas cabeças havia uma proteção para os seus olhos. Os donos a colocavam em seus animais para que eles não conseguissem olhar para os lados. A proteção era de extrema importância, especialmente nos momentos em que os caminhos se tornavam perigosos e com grandes riscos de escorregamentos. Com isso, a carruagem poderia cair nos penhascos. Então, se os cavalos não enxergassem os perigos, não iriam se assustar com nada. Ou então, se aparecesse um animal, eles não se surpreenderiam, e isso não os espantaria, e essa técnica garantiria a segurança dos cavalos e de todos os seus passageiros. Assim somos nós. Devemos cuidar dos nossos olhos com o que estamos avistando durante o nosso caminho, durante a nossa trajetória, na nossa estrada. Pois se olharmos para o nosso lado, podemos nos desequilibrar e nos assustar com os perigos oferecidos pelo mundo. Então, nos amedrontaremos com as dificuldades de nosso trajeto, com os problemas e as surpresas inesperadas durante a nossa rota. Outro exemplo de segurança para o crente é o capacete da salvação descrito aos Efésios, pois o capacete protege a nossa mente e os nossos olhos. O capacete nos dá a certeza de nossa salvação. Muitas pessoas, ao não se importarem, se descuidam de sua armadura e acabam por se deslumbrar, deixando-se seduzir pelo mundo. Acabam se desviando e suas rotas vão para o caminho da morte. Caem no penhasco da montanha, de onde ninguém mais pode tirá-las nem salvá-las. Pecam com os seus olhos, olham para os lados, se assustam com os seus desafios e não guardando as suas mentes do ataque do inimigo. Esquecem de guardar a janela dos seus olhos e acabam derrubando a sua carruagem por falta de certeza e confiança em Deus. Jesus, em Mateus capítulo 6, 22 e 23, afirma: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
É necessário lutar contra todas as brechas que os nossos olhos possam se abrir, olhando com fé para além deste mundo. Fixando os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo o que se lê em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, devemos guardar os nossos olhos das vitrines do mundo e fitar o nosso olhar em Jesus. A Bíblia nos fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor e em sua palavra, que é a luz para o nosso caminhar. Davi pecou através de seus olhos, e as consequências do seu pecado lhe trouxeram muita tristeza. Naquele momento, Davi deveria ter virado seus olhos para outro alvo, mas ele desobedeceu e acabou cedendo à tentação. Ele não deveria ter alimentado seus maus pensamentos, então se arrependeu. O caminho guiado pelos olhos é um caminho atraente, mas que termina em tristeza e morte, arrependimento e culpa. Guarde os seus olhos e os seus pensamentos, e o Senhor então o guiará e irá diante de ti. Os olhos muitas vezes nos enganam e nos levam à destruição. Confie no olhar de Deus, deixe que Ele te leve por lugares seguros e tranquilos. Não te guie por aparências, pois nem tudo que reluz é ouro. Escolha viver sob a carruagem que é guiada por Deus. Ele cobrirá os teus olhos e te levará ao caminho da promessa. E enquanto você estiver no trajeto de seu caminho, não olharás as dificuldades nem os perigos. Não sentirá medo, pois o seu cocheiro, que é Jesus Cristo, garantirá a sua chegada. Ele o encaminhará ao destino que ele mesmo preparou. Cabe a você somente, então, desfrutar das lindas paisagens da sua viagem.